Steve conseguiu escapar de uma prisão marítima ao se soltar e pular no mar. Os guardas acreditaram que ele certamente havia morrido, mas de forma inesperada, golfinhos o resgataram, permitindo que a fuga fosse bem sucedida. Tudo começou alguns dias antes, quando Stan levou Steve para visitar a CIA. Steve achou tudo extremamente entediante e saiu sem interesse algum. No mesmo dia, Barry foi à casa de Steve para passar o tempo. Stan não gostava dele, mas surpreendentemente, Steve insistiu para que Barry ficasse para o jantar. Durante a refeição, Francine pediu que Stan contasse histórias antigas. Stan achava que ninguém se importaria, porém Barry demonstrou grande interesse. Stan então o convidou a sentar-se e ouvi-lo, e Barry ficou completamente fascinado. A partir daí, Stan passou a levar Barry para passear, brincar e até considerar assistir a filmes com ele, excluindo cada vez mais o próprio filho. Stan levou Barry até sua sala secreta de coleções, um lugar que sempre proibira Steve de entrar. Nesse momento, Barry revelou que havia ficado sem suas vitaminas. Stan afirmou que elas não serviam para nada. Steve, ouvindo tudo do lado de fora, ficou chocado. Mais tarde, enquanto Steve dormia, Stan o acordou, fez com que ele dormisse em um saco de dormir e cedeu a cama para Barry. Após Stan sair do quarto, Barry revelou sua verdadeira natureza. As vitaminas eram, na verdade, remédios que reprimiam seu lado maligno. Steve ficou aterrorizado ao perceber que Barry queria tomar o lugar dele na família. Tentando se esconder, Steve se enfiou debaixo da cama, mas acabou sendo esmagado por Barry. No dia seguinte, Steve tentou contar a verdade, mas Barry apareceu usando as roupas de Stan e elogiando Francine, o que fez com que ambos passassem a gostar ainda mais dele. Com o passar do tempo, Steve confrontou Barry, que fingiu chorar, mas ainda assim preparou um sanduíche para ele. Steve percebeu que Barry usava luvas e que o prato era uma peça da coleção de Stan. Logo depois, Steve foi levado para um campo disciplinar, pois o prato estava coberto com suas impressões digitais, algo que deixou Barry extremamente satisfeito. Steve acabou enviado para um campo de treinamento marítimo, onde era forçado a trabalhar constantemente. Enquanto isso, Stan e Barry se divertiam atrapalhando as brincadeiras de outras crianças. Stan parecia cada vez mais satisfeito com a companhia de Barry. Em determinado momento, Francine precisou de Stan, e ele afirmou que sua esposa vinha sempre em primeiro lugar. Mais tarde, enquanto dormia, Stan foi confrontado por Barry e Francine desapareceu. Descobriu-se que ela havia sido trancada em um caixão e enterrada. No campo, Steve percebeu que os instrutores distribuíam vitaminas idênticas às que Barry tomava. Ele entendeu que Barry precisava ingerir os remédios constantemente para não perder o controle. Steve impediu que alguns tomassem as pílulas, nocauteou um guarda, trocou de roupas e passou a assumir diferentes funções, até alcançar a sala de controle. Ao acionar um alarme por acidente, foi cercado pela segurança, mas conseguiu se comunicar usando linguagem de golfinhos. Em seguida, pulou no mar e foi novamente resgatado pelos golfinhos, algo que havia aprendido com o próprio Stan. Enquanto isso, Stan era forçado a participar de um jogo estranho quando Steve apareceu de repente. Stan ficou confuso ao ver Steve disfarçado, sem saber que ele havia assumido várias identidades para voltar para casa. Barry então nocauteou Stan e ameaçou Steve. Steve sugeriu tornar a situação mais interessante e colocou o medicamento em uma das bebidas para que todos bebessem juntos. Barry concordou e, após beber, voltou ao seu estado normal. No entanto, Steve havia colocado o remédio em ambas as bebidas, encerrando de vez a ameaça.